Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, hoje, 29 de novembro de 2023, tempo de graça para nós, porque Deus, Ele age em nossas vidas no tempo em que estamos vivendo e Ele deseja que nós santifiquemos este tempo, fazendo com que, sendo o lugar onde Ele age em nossas vidas, se torne sempre tempo santo, tempo da graça e da experiência do amor dele. E essa experiência nós a fazemos de uma forma especial, quando nos deixamos tocar pela palavra santa que ele dirige a nós. Por isso, abramos o coração neste dia para acolher o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 21, de 12 a 19. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, nós vamos dando continuidade a essa catequese que Jesus apresenta para nós nesses dias, chamando-nos atenção, sobretudo, para a questão de pensar a vida como uma ação, como uma realidade que vai ter uma conclusão. E que nós, como portadores desta vida, cuidadores da vida, devemos estar preparados para poder viver bem a vida, para quando chegar o momento da sua conclusão, de unificar tudo em Cristo, como o próprio apóstolo Paulo nos chama a atenção, que um dia vai acontecer, nós possamos entregar a nossa vida inteiramente com disposição àquele que é o verdadeiro dono dela. Foi ele que nos deu, um dia nós vamos entregá-la nessa disposição para aquele que é o Senhor das nossas vidas. E aí Jesus, hoje, ele fala para nós assim, sobre o que nós que assumimos o propósito com o Senhor estamos sujeitos a passar. Então, muitas vezes, as pessoas pensam que porque fazem a experiência de se deixar levar, tocar pelo Senhor, vão ter uma vida muito fácil, muito tranquila. Jesus, desde o início, já quando ele chama os discípulos, ele adverte para que não tenha essa ilusão. A proposta dele, o que ele apresenta como caminho para caminhar com ele, é a proposta da cruz. Então, quem se propõe a caminhar com o Senhor deve assumir a sua cruz e o seguir. E como eu já disse em outros momentos, a cruz é a vida. A vida compreendida como cruz, no sentido de que ela é um dom que vai ter pesos e alegrias. A cruz sempre leva à ressurreição nessa perspectiva cristã. Então, nós precisamos assumir a vida com a totalidade do nosso ser. Não só são as coisas boas, não só flores que nós teremos no caminho, mas teremos também cruzes, espinhos, dificuldades, junto com as flores que certamente são mais abundantes, Então nós teremos estas realidades. E hoje, Jesus ele fala diretamente para aqueles que assumem a missão de serem evangelizadores, que a vida vai exigir muito, que a experiência com ele é exigente e que muita gente não vai aceitar aquela proposta que ele faz. E por isso vão perseguir os que são seguidores de Jesus, vão rejeitar, porque veem muitas vezes questionada a sua posição, o seu poder, o seu falso poder questionado. E assim como no tempo de Jesus, tanto quando ele nasceu, quando ele foi condenado, os chefes eles tinham medo de Jesus tomar conta, de Jesus tomar o seu poder. Assim também no nosso tempo tem muita gente que fica amedrontado com a possibilidade
de se implantar a proposta verdadeira do reino. Não é qualquer proposta, porque tem muita gente que abraça o evangelho, que abraça a fé na nossa igreja ou em outras denominações, que vão abraçar uma proposta que não é evangelho, porque vão viver totalmente fora daquela proposta. Muitas vezes acha que a fé é apenas o cumprimento de regras, de normas, de um ritualismo, e na verdade a fé é um segmento, uma experiência com Jesus e um seguimento a Ele, e o Jesus que assumiu a vida na sua totalidade, que esteve do lado daqueles que tinham muitas vezes as suas vidas machucadas, feridas, e que precisavam de um apoio, de um incentivo, que precisavam de alguém que dissesse: olha, vale a pena viver, vamos viver, e você tem potencialidades, né? Então nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a continuar confiantes no Senhor, que não nos abandona, mas certos de que esta confiança e este seguimento a Ele vai trazer para nós, muitas vezes, perseguições, dificuldades. Tem gente que vai se opor a esta proposta, e se opondo à proposta de Jesus, vai se opor também aos seguidores dele, que deseja colocar em prática aquilo que ele pediu, que deseja anunciar com a vida aquilo que ele anunciou, aquilo que ele ensinou. E aí nós somos, sobretudo, queridos irmãos e irmãs, chamados a fazer a experiência de continuar firmes. E aí o Senhor, no Evangelho de hoje, ele já vai falar essas coisas todas e vai dizer: olha, continuem firmes, porque eu estou com vocês. Ele vai dizer até para os discípulos: olha, não fiquem ensaiando o que vocês vão falar quando forem aos tribunais, né, quando forem questionados. Não precisa ficar preparando, porque o Espírito Santo ele vai dar palavras sábias. Isso é sobretudo Jesus dizendo para nós: tenham confiança. Na hora necessária, Deus ele vai estar sempre presente conosco, como está sempre presente conosco. E naquela hora mais necessária, certamente, Ele vai dar-nos um apoio tão especial que Ele vai carregar-nos no colo, né? Ele vai estar conosco de uma forma tão íntima que Ele vai conduzir a nossa vida e vai nos dar a força necessária, a sabedoria necessária para permanecer firmes. E ele aí nos diz, né, se permanecerdes firmes, permanecendo firmes, que ireis ganhar a vida. E quando Jesus fala de ganhar a vida, ele está falando justamente de uma vida que ultrapassa a morte, né? A vida em plenitude, a vida eterna. Então, é para que fiquemos fiéis e para que continuemos firmes, porque não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. E diante das adversidades da vida, sintamos de verdade a presença de Deus, que não somente caminha conosco, mas que nestas horas nos carrega no colo e nos dá a possibilidade de, com Ele, vencermos as dificuldades. Querido irmão, querida irmã, que venha, generosa como sempre é, a bênção de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, permaneçamos firmes no Senhor. Ele não nos abandona nunca, que nós não nos distanciemos dele, porque quanto mais a gente está próximo dele, a vida tem mais sentido. E quanto mais estamos próximos a ele, nós temos a possibilidade de viver o que ele nos pede e superar as dificuldades que nos impedem de viver o seu propósito. Um abraço forte, fica com Deus, Deus ilumine a sua vida.